Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais uma das nossas lives sobre os mestres ascensionados. Hoje é o nosso terceiro dia de encontro aqui e já estamos quase chegando na metade, né? Vão ser 7 dias, lembra disso? Então hoje a gente vai falar sobre os raios, sobre os mestres ascensionados do terceiro raio. Terceiro raio, não sei quem aqui conhece, é o raio da criatividade superior, é o raio da adaptabilidade, é o raio da capacidade de se apoderar da matéria e transformar isso em alguma coisa que possa ser revertida em algum benefício. Então esse é o terceiro raio. E o terceiro raio, então, é um raio, por exemplo, que os filósofos se identificam muito com ele, por essa capacidade abstrata, né, de pensar, de raciocinar, de elaborar ideias. Não ideias tão concretas, mas ideias mais gerais. Por isso que a gente fala muito da filosofia aqui. Então, nesse terceiro raio, a gente hoje vai falar principalmente sobre 2 mestres ascensionados, tá bom? Então, a gente vai falar sobre o Chöhan veneziano, que é um mestre, gente, que não é tão popular, né? Nos círculos esotéricos. A gente ouve falar de vários mestres por aí e esses mestres não são tão comuns, tão populares. Então vamos falar um pouquinho sobre eles aqui, ver do que se trata a história. Então esse Chöhan veneziano, os relatos dizem que ele é o mais belo de todos os mestres. Olha só, ele é bem alto, ele tem 1,95 m de altura, tem um cabelo meio dourado e olhos azuis. E ele é de origem mesmo italiana, da cidade de Veneza, mas de família gótica. Então o corpo dele, as feições dele apresentam aí essas origens. E a gente vai falar também aqui então, outro desses mestres ascensionados do terceiro raio é o Mahashohan. O Mahashohan, ele já tem um corpo indiano. Ele é bem alto e magro e ele tem um queixo meio quadrado e ele usa roupas indianas e normalmente os relatos de quem já se encontrou, quem já avistou esse mestre, falam que ele usa um turbante branco. E esse mestre, ele tem qualidades assim de organização, qualidades até um pouco militares, né? Os relatos falam sobre isso. Então esses são 2 dos principais mestres ascensionados associados ao terceiro raio. E é curioso isso, eu fico me perguntando por que a gente tem mais informações sobre alguns mestres e menos sobre outros. Talvez se muitas informações fossem reveladas sobre certos mestres, o trabalho deles poderia ser prejudicado? Né? Só consigo pensar nessa explicativa. Por que será que esses mestres não falam tanto sobre o trabalho deles, enquanto outros, né, revelam até o local onde eles moram? Então é uma questão para a gente pensar, para a gente refletir o motivo disso. E eu quero também aproveitar aqui o nosso encontro de hoje para continuar falando sobre a nossa relação com os mestres ascensionados, e uma pergunta que aparece muito mas como que eu faço para que eu possa caminhar para estar pronto para esse contato com esses mestres? Como a gente vê os relatos dos membros da Sociedade Teosófica, da Madame Helena Petrovna Blavatsky, da Alice Bailey e tantas outras figuras da Sociedade Teosófica e também de várias outras tradições que contam pra gente sobre encontros com esses mestres. Poxa, o que será que eu posso fazer para que chegue a minha vez, para que eu também possa um dia estar pronto para esse encontro? Então é uma pergunta válida, não é? É uma pergunta para a gente se fazer. E aí a resposta deles é a seguinte: a principal coisa que a gente pode fazer é fazer um trabalho de aperfeiçoamento de caráter. Trabalhar as suas virtudes, estimular as suas qualidades e se abster das limitações, de tudo que atrapalha que você seja uma pessoa virtuosa. Se abster dos seus defeitos, procurar se aprimorar, procurar identificar onde que o sapato aperta, procurar identificar quando que a gente acaba recaindo, né? Uma vez e de novo recaindo em erros.
em problemas da nossa psique, nas nossas relações com as outras pessoas. Então esse é o principal chamado. Como que eu aprimoro o meu caráter para que eu possa crescer internamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e um dia estar pronto para esse encontro. Então a qualidade da paciência também é muito importante, porque esse encontro não depende da minha vontade, não depende de eu vou então agora, eu decidi que eu quero servir ao mestre Kuthumi. Não é assim que funciona. São esses mestres que nos escolhem, não somos nós que os escolhemos. E também é importante falar sobre o seguinte, alguns dos relatos de encontros com esses mestres também são relatos fantasiosos. A gente sabe que a nossa mente ela pode se tornar tremendamente fértil. A nossa capacidade humana de auto-engano, de auto-ilusão é muito grande. Então, se você acha que você já teve um encontro com um mestre desse, se alguém que você conhece te falou que teve um encontro, é mais fácil a gente duvidar do que a gente ir a fundo acreditando que isso de fato aconteceu, porque esses encontros acontecem com pessoas que já estão em outro patamar, já estão bem mais adiantadas. Os primeiros encontros espirituais que acontecem são da gente com a nossa alma superior. Por isso que a gente tem que meditar bastante. Então passa mais por aí do que, né, essa ideia um pouco egóica, um pouco fantasiosa de eu achei legal, ouvi aqui a Lívia falar do mestre de Jalku, decidi então que eu vou servir o mestre de Jalku, ele agora é meu mestre, né? Essa ideia, se a gente for olhar a fundo, uma lupa de aumento e com auto-honestidade, a gente vai ver que tem um quê de um orgulho aí. Então é preciso se desligar disso. Fazer aprimoramento interno, pessoal, desenvolvimento humano, desenvolvimento das relações, prática de amor puro em todas as formas possíveis para que a gente esteja pronto e esse encontro aconteça. Então, o foco de eu quero encontrar o mestre não é o mais recomendado dentro da espiritualidade. E aí, esses mestres falam também que tem algumas coisas que são assim, que atrapalham mais a possibilidade desse encontro, tá? É muito importante que haja uma mente aberta. Então, o fanatismo e a intolerância, eles dizem assim, fanatismo e intolerância de qualquer nível atrapalham demais a possibilidade desse encontro. Então, gente, fanatismo, e é curioso isso, porque a gente está falando de espiritualidade. Então, muitas vezes, dentro do caminho espiritual, a gente precisa estar atento para não entrar no fanatismo. Como que esse fanatismo pode se manifestar? A gente achando que o nosso caminho, o caminho que a gente escolheu é o único caminho certo, que a gente está evoluindo muito rapidamente em relação às outras pessoas, que a gente é melhor do que os outros, a minha escola é melhor, o que eu faço é melhor. Então é muito importante que a gente não entre nesse fanatismo, fique ligado nisso, perceba isso e procure não embarcar nessa grande furada. E a intolerância, né, gente, que hoje em dia não precisamos nem falar muito sobre isso, porque há tantos exemplos por aí. Então, a intolerância de qualquer nível, os mestres dizem, intolerância em qualquer nível. Intolerância é falta de amor, falta de aceitação, de afeto, de sensibilidade, né? Não tolerar o outro, não tolerar o outro por alguma qualidade que o outro tenha, pela religião, pela cor, pelo direcionamento sexual, por suas ideias, né? Hoje em dia a gente vê muita intolerância por conta das ideias, do pensamento do outro. Então, esses dois vícios, a intolerância, né, e o fanatismo, são duas coisas que atrapalham demais o contato com os mestres. E para terminar, uma outra coisa também, uma terceira coisa que atrapalha muito é o que eles dizem, uma concepção equivocada da ideia de Deus. Então eles falam o seguinte, que achar que Deus tem a ver com aquele Deus do Antigo Testamento, aquele Deus que invoca medo, aquele Deus que quando alguém está diante dele, essa pessoa está temerosa, aquele Deus que é vingativo, essa concepção errônea da figura de Deus, ela é bem, bem ruim para que a gente possa estabelecer o nosso contato com os mestres também. E aí eu estava me lembrando aqui dessa frase, né, que algumas pessoas usam, eu sou temente a Deus.
Os mestres falam que é como se fosse, é desastroso, tá? Eu não estou exagerando não, esse é o termo que eles usam, é desastroso a gente basear a nossa relação com Deus no temor ou no medo. Deus não é algo a quem a gente deve temer, ou algo externo, algo afastado, algo que eu não conheço, por isso eu temo, algo que eu não tenho capacidade de dissecar, de entender, de me aprofundar, de mergulhar nele, eu não consigo, então eu temo, eu fico afastado e distante. Temer a Deus é a pior opção. Deus é uma figura que a gente precisa experimentar, que a gente precisa criar uma intimidade, meditar em Deus, se aproximar de Deus, do Deus que habita em cada um de nós, e não esse Deus que está lá distante, que está longe, que a gente não consegue encontrar o caminho para chegar nele, porque a ideia é que ele fique longe mesmo. Temente a Deus não é uma boa opção, de acordo com os ensinamentos. Então, pessoal, a gente vai agora fazer a nossa prática aqui de hoje para que a gente finalize esse nosso encontro, tá bom? Então, me acompanhem, por favor, mentalmente. Vamos respirar fundo. Ao ser transcendente, fonte de toda vida e energia, quem eu quero perto, com intimidade, quem eu quero conhecer, quem eu quero que a minha vida se dilua nele. A todos os seres sagrados e mestres ascensionados, a nossa alma superior, nosso eu divino. Obrigada pelas bênçãos de superação do orgulho, da separatividade, de achar que sou melhor que os outros, de achar que sou mais inteligente, que o meu pensamento é melhor que os outros. Obrigada por superar essas qualidades negativas atreladas ao terceiro raio, a rigidez. E obrigada por inspirar a minha vida, por lotar, inundar a minha vida com a capacidade da adaptabilidade, do conhecimento abstrato, de um mental aberto, livre, receptivo ao que a vida traz. Obrigada por todo o amor. Ok, queridos. Finalizamos por aqui, então, a nossa prática de hoje, o nosso encontro breve de hoje. Fiquem bem. Amanhã tem mais, são 7 dias, hoje é o terceiro. Amanhã tem mais às 11h30 da manhã. Espero vocês aqui para a gente falar sobre os mestres ascensionados do 4º raio, que é um raio super importante. Então a gente se vê, tá bom? Tchauzinho para vocês.